Introdução a Tessalonicenses 1 e 2. É nossa concepção de futuro que dá forma ao presente, que define os contornos e o tom de ações e pensamentos nossos durante o dia. Se nosso senso de futuro é fraco, temos uma vida marcada pela indiferença. Boa parte das doenças emocionais e mentais e dos suicídios ocorre entre pessoas que sentem que não têm futuro. A fé cristã sempre foi caracterizada por um forte senso de futuro, sendo o exemplo mais notório a crença na segunda vinda de Jesus. Desde o dia em que Jesus ascendeu ao céu, seus seguidores vivem na expectativa de seu retorno. Ele prometeu que voltaria e eles creram nisso, e continuam a crer. Para os cristãos, essa é a questão mais importante com relação ao que se crê e sabe a respeito do futuro. O efeito prático dessa crença é carregar cada momento do presente com esperança, pois, se o futuro é dominado pela volta de Jesus, sobra pouco espaço na tela para a projeção das nossas ansiedades e fantasias. Essa certeza afasta a confusão da nossa vida. Livres do medo, podemos corresponder espontaneamente à liberdade que Deus nos dá. Ao mesmo tempo, a crença pode ser mal compreendida, de modo que se transforma em medo paralisante para alguns e indolência para outros. As duas cartas de Paulo aos cristãos em Tessalônica, entre outras coisas, corrigem essas opiniões equivocadas e debilitantes, incentivando-nos a continuar a viver em alegre e inteligente expectativa com respeito ao que Deus fará em Jesus. Paulo cresceu em Tarso, cidade que ficava na rota de comércio entre a Síria e a Turquia. Sua família era de judeus tradicionais, mas seu pai era proeminente o bastante entre os não-judeus da cidade para adquirir cidadania romana. Não era preciso ser italiano para ter cidadania romana, mas esse privilégio custava dinheiro. Também era concedido aos que combatiam no exército. Os cidadãos romanos recebiam um tratamento especial quando iam para a prisão. Paulo foi preso mais de uma vez, acusado de perturbar a paz quando falava de Jesus, mas às vezes as autoridades o agrediam primeiro e depois se informavam dos direitos dele. Ou, como ocorreu em Tessalônica, uma multidão enfurecida invadiu a casa em que ele estava hospedado, e Paulo escapou por pouco de ser linchado, tendo de fugir às escondidas da cidade. Tessalônica era um grande porto marítimo situado no norte da Grécia. Havia ali uma pequena comunidade judaica que permitia aos não-judeus uma aproximação do Deus único e do modo de vida judaico. Quando Paulo chegou à sinagoga e anunciou que Jesus era o tão esperado Messias judeu, muitos dos simpatizantes não-judeus foram convencidos por seus argumentos, mas eles mal tiveram tempo de declarar sua fé e a comunidade judaica provocou grande tumulto, obrigando Paulo e sua equipe a fugir para salvar a pele. Em razão disso, Paulo não teve tempo de ensiná-los como devia. Por isso, seu amigo Timóteo empreendeu várias viagens com cartas e perguntas. Contexto. Por volta de 50 a 51 d.C., Cláudio era um homem de 50 anos de idade, frágil e dedicado aos livros quando se tornou imperador em 41 d.C. Seu sobrinho foi assassinado e a guarda imperial designou o governante como o último da linhagem de César Augusto. Isso prova que imperadores não possuíam poder baseados na lei, mas na vontade do exército. Por volta de 50 d.C., sua segunda esposa, Agripina, manipulava a casa real e também induziu Cláudio a adotar seu filho Nero. E, em seguida, ela envenenou Cláudio.